quando eles falam esse tipo de coisa, é que é uma entidade, né, o Foro de São Paulo, é tipo Galactus que veio comer o planeta. Né? Ele chega e fala, o Foro de São Paulo tomou conta de vários países, mas quem? Quem? Como assim? Qual que é o, sabe? É só não, é o Foro de São Paulo, sei. Fica com medo porque tem essa entidade aí chamada Foro de São Paulo tomando conta de vários países. A decadência em termos econômicos, em termos morais, culturais e democráticos é evidente, né? Sempre nessa de decadência cultural, né? Porque na cabeça desses caras a gente sabe o que eles enxergam como cultura. Né? É o povo do governo Bolsonaro aí, com aquela maluquice de a nossa cultura vai ser isso, vai ser aquilo. Porque eles se enxergam como europeus e na cabeça deles, cultura é só isso. Há 72 anos o partido está no controle. Né? E aí tem um tempo cá, começou ali mais com Deng Xiaoping, com um choque de pragmatismo, não importa qual é a cor do gato desde que ele pegue o rato, fizeram concessões à globalização, ao livre mercado, à propriedade, ao lucro. É aquele ponto que esses caras não entendem. Eles não. Assim, eu não sou especialista em comunismo, eu nunca estudei, né? Mas eles têm essa ideia de comunista não pode ter lucro, comunista não pode ter coisas, comunista não pode ter dinheiro. E comunismo não pode ser a segunda maior economia do mundo. Esse é o problema na cabeça desses caras. Então eles acham que se tem isso, se tem lucro, se tem globalização, isso é capitalismo. Se tem mercado, é capitalismo. Sendo que o conceito de mercado, as pessoas fazendo troca e vendendo coisas, já existia antes do capitalismo. Já é muito mais antigo que o capitalismo. E isso fez a China bombar, só que ainda tem um regime político autoritário. Hoje, no mundo militar, que eu acho que todo mundo deveria seguir no Twitter, Ah, lá vem. Renata Barreto divulgou, falando assim, tem gente que defende o modelo chinês como case de sucesso. O que aconteceu? Após um grande banco chinês se apropriar das poupanças de milhões de chineses, o PCC, não confundir com aquele que supostamente é aliado do PT no Brasil, enviou blindados, né, para a sede do banco para conter a população enfurecida que exigia a devolução do seu recurso. Então, Mas e o PT, hein? E o Lula? Os caras conseguem meter um PT metendo um vídeo sobre a China. Esse lance dos tanques, eu fiz um vídeo e eu nem sabia que o Constantino ia falar sobre isso, porque eu já estava me preparando para falar sobre isso num vídeo de um outro cara, do anarcapitalista. Mas tem acontecido mesmo alguns problemas com os bancos em outras províncias, não onde tinha os tanques. Os tanques estavam em Shandong, é do lado de Henan, e não tem nada a ver com protesto. Tem uma base militar em Shandong, naquela cidade, os tanques estavam se movimentando, e semana que vem é aniversário do exército chinês. Então, semana que vem vai ter desfile. Não sei dizer se nacionalmente, mas tem desfile. Eu deixei aberto aqui, porque eu usar no outro vídeo, como eu falei, não sabia Constantino falar desse negócio dos tanques, mas é aqui. Aqui é onde está rolando os problemas dos bancos, né, nessa província, e Shandong é aqui. E o lance dos tanques é mais perto da costa. Essa é a ideia dos caras. Eles nem sabem do que eles estão falando. E aí teve um cara lá no Twitter com 8 milhões de seguidores que falou essa bobajada. Aí veio esse cara hoje no mundo militar no Twitter, que é um brasileiro, e só replicou. Traduziu e replicou. E aí vem um Constantino falar esse tipo de besteira. Aí fica difícil. Né? Então, assim, a China é isso. A China A é a China é paz isso. celestial em 89. Né? E são os casos mais evidentes que ganham a mídia, mas diariamente tem rebeliões abafadas. Ninguém me falou mais nada, mas tá travando, ainda não tá travando, e ninguém diz nada. Eu espero que não esteja mais travando. Na China. Fora campo de concentração, com mais de 1 milhão de uigures tratados lá como escravos, né, num campo de reeducação. Toda live que eu faço eu tenho que falar sobre uigures e Xinjiang. Tem uma brasileira aqui de Guangzhou que tá lá em Xinjiang agora. Eu tenho amigos que foram para lá e assim, eu acho que o maior ponto dessa história dos uigures que eles falam de 1 milhão de pessoas presas tudo foi baseado em número oficial do governo chinês. Números que estão na internet. Nada que é segredo, né? Nenhuma informação é segredo. Nessa história dos campos de reeducação. Mas o número mais importante que eles escolhem não usar é o que a população de uigures só cresce.
Em inglês é cherry picking, eu não sei o termo em português para isso, mas é quando você só escolhe o que cabe na narrativa. E esse número de cidadãos uigures crescendo, para eles não tanto faz, porque não cabe na narrativa de que tem genocídio acontecendo. Então, assim, a China é um regime monstruoso, ditatorial, totalitário. Tem E eleição aqui, esse cara. Como modelo assim ditatorial? fala cada vez mais grosso. Tem pretensões imperialistas, Tem. quer recursos naturais acima de tudo, e para isso está de olho na África e na América Latina. E aí essa semana passada teve uma general dos Estados Unidos falando literalmente sobre isso, né? Que a América Latina é rica em recursos, em petróleo, em aço, em ferro, isso e aquilo, bem com jeito de queremos sugar tudo o que for possível, né? Mas aí beleza, porque ele inclusive mora nos Estados Unidos, Constantino. Mas aí beleza. Aí pode, porque é um bando de lambisaco de americano. E está conseguindo avançar. Até porque está encontrando pouca resistência do outro lado. Né? Então, existe hoje uma disputa entre dois modelos, muito parecido com o que aconteceu na Guerra Fria. É uma Guerra Fria 2.0, só que em vez da União Soviética, é a China líder disso, apesar de existir também a Rússia. O Putin, que é um personagem bem curioso, narradores ocidentais, chegaram a flertar com a imaginação de que ele podia ser uma espécie de salvador. Porque o cara está peitando nos discursos, né, o Ocidente decadente, ele mesmo fala isso. E ele tem um ponto, só que ele não é a resposta, ele não é a solução. Ele é um cara que lamentou a queda da União Soviética como um dos eventos mais trágicos da geopolítica mundial. Ele é um fascínio, um psicopata, mas nesse sentido, a Rússia também ofereceria ali um contraponto às democracias liberais ocidentais. Só que essas democracias liberais estão decadentes, estão em crise. E esse é o grande problema. Os principais bárbaros estão dentro do portão. São os progressistas, são os wokes, são aqueles que vão minando. É sempre essa estratégia de os bárbaros, né? Os bárbaros, os diferentes. Nossa, eles estão aqui nos portões para tomar controle. É sempre isso, né? Diminui o outro para que as pessoas não enxerguem o outro como uma pessoa, né? Quem vem com essa história de bárbaro, quem lê o Maus, ele faz muito bem isso, né? Onde judeus são retratados como ratos, que é essa a intenção, não ver aquele ser humano como uma pessoa. Que era o que acontecia na escravidão dos negros, é a mesma coisa. Eles não eram pessoas, eles eram menos que uma mesa, eram menos que um cachorro. Então, essa é a ideia. E eles continuam com essa história de os bárbaros, isso e aquilo, eles são diferentes da gente. Não são. As pessoas só são diferentes no sentido ruim, né? No sentido de menores ou piores. Os valores morais e os pilares da civilização judaico-cristã ocidental de essa civilização para que o ataque externo. E tem que lembrar de uma coisa que assim, ele não é branco, ele é branco no Brasil, nos Estados Unidos ele é branco latino. Na Europa ele é branco latino. É sempre o latino junto. Na Austrália, porque aconteceu isso comigo, né? Eu não era tratado como se eu fosse um americano, ou como se eu fosse um europeu ou um australiano. É diferente, eles já falam, olha, você é latino. E aí vem toda a carga de preconceito e estereótipo junto, né? Esses caras se enxergam como Ocidente, quando na verdade o Brasil não é tratado como Ocidente. O Singapura e Japão às vezes são tratados como Ocidente e o Brasil não é. E na época da Guerra Fria acontecia a mesma coisa, os dupes. O Walter Durante, vencedor do prêmio Pulitzer. E meu parente está falando da minha família? Ficava lá na sucursal de Moscou escrevendo um bando de mentiras sobre o comunismo e sobre a União Soviética. E era acreditado pelos idiotas úteis ocidentais. Então, hoje tem uma coisa parecida acontecendo. Os defensores do modelo chinês. E claro que o Fiuza tem um ponto, é dinheiro também. A ideologia é o manto, é o pretexto. É muitas vezes o que move muita gente. Mas é muitas vezes o que move muita gente. Ele falou de cultura judaico-cristã como se o cristianismo não tivesse patrocinado a escravidão dos negros nas Américas, como se o cristianismo não tivesse invadido uma porrada de país, como se não tivesse havido as cruzadas. Assim, por mais que tenha muita gente, tem 4 milhões de pessoas, é uma cidade pequena. E tem igreja aqui, tem igreja católica
Na cidade, no condado de 600 mil pessoas que eu morava lá perto de Xangai, tinha igreja católica. Igreja com cruz, com imagem de Jesus na frente, sabe? É, tem, tem aqui. E aí vem essa história de que tem perseguição, porque eles não conseguem entender. O público e o privado é uma confusão muito grande que fazem em relação ao Estado Vocês literalmente versus a fazem isso, cara. laicidade. O que querem os seculares, liberals, hoje em dia, é que os Liberals. religiosos mantenham sua fé e sua crença, e todos os seus valores morais derivados disso, para consumo interno entre quatro paredes. Mas a mitologia que tu acredita não pode influenciar minha vida se eu não acredito nela. Se eu acredito no monstro de espaguete voador, a tua mitologia de um homem alto, louro, de olho azul que curava pessoas na Palestina não pode controlar a minha vida. Esse é o ponto. Acho que agora vai. Vamos ver se esse servidor do VPN aqui é melhor que o outro. Nunca foi a visão dos pais fundadores. Nunca. Então hoje o liberalismo, as democracias liberais, viraram um troço engessado, coletivista, antiliberal em muitos aspectos, política identitária, né, excesso de hedonismo e anticristianismo. Então, de novo, existe uma crise existencial, uma crise de identidade. Porque, no fim, esses caras não querem mudar, né? Eles querem supremacia branca cristã. Eles querem a supremacia deles. É isso aí. Eles não querem pluralidade de pessoas, ideias, religiões, etc. Eles não querem liberdade religiosa. Eles querem que a religião deles controle. É simples assim. Outros úteis. Tem método, por exemplo, a emasculação inocente. Essa visão do homem cada vez feminado e frágil, isso tem método, isso foi... O Constantino, pra mim, parece um cara frágil. Assim, sério. Você acha que esse cara aguenta 10 segundos de porrada com alguém? Esses caras só são macho mesmo, assim, macho alfa, sentado na sala deles de frente a uma câmera e um microfone. Pensado. E está acontecendo. O cara que cuida da energia nuclear do governo Biden é uma drag queen trans. Que tem fetiches sexuais muito esquisitos. Acho que envolve alguns puppies, algumas coisas assim. Animal, sei lá o quê, mas é um negócio muito bizarro. E isso afeta a profissão dela e a capacidade dela de gerenciar o que ela tem que gerenciar. Por quê? Qualquer pessoa normal há 10 anos atrás ia recomendar um bom psiquiatra. Ia configurar ali no DSM-5 rapidamente o transtorno. Esse sujeito é um engenheiro nuclear, cuida da política nuclear do país mais poderoso do mundo. O que a China pensa disso? Aí, eu digo que a China pensa disso. Ele, um cara branco, brasileiro, que mora nos Estados Unidos, vai falar agora pra gente o que a China pensa disso. Como se o governo chinês alguma vez tivesse pronunciado a respeito. A China fez chegar a democracia americana, a Casa do Povo, ao Congresso, que podem ocorrer reações drásticas se a Pelosi mesmo com a comitiva organizando visita. Isso tem a ver com a pessoa transexual que trabalha no Biden. Sendo que esse ano, acho que foi esse ano, abriu em Xangai uma clínica para suporte no processo de transição de crianças e adolescentes transexuais. Então, a Nancy Pelosi vir visitar Taiwan não tem nada a ver com uma pessoa trans trabalhando no governo do Biden. E sobre essa visita da Nancy Pelosi, os próprios militares dos Estados Unidos já falaram para parar com essa palhaçada, porque não faz sentido, é só cutucar a China, é só para cutucar a China, não tem por que vir para cá. Não tem nenhum motivo, é só para cutucar. Seria a mais alta cúpula em termos de autoridades a visitar Taiwan em 25 anos. Nancy Pelosi é a líder democrata na Câmara dos Deputados e ela está sendo ameaçada de pensa bem se você vai visitar Taiwan. Ameaçada vai ter do quê, consequência. Quer dizer, a China está ficando mais ousada, mais abusada nas ameaças. Claro, quando o xerife do mundo é uma drag queen trans, enfraquecida com inflação de 9% É um bando de preconceituoso racista mesmo. É isso aí. Isso é o suco desse liberalismo deles. É isso aí. Eles não querem liberdade para todo mundo.
Eles querem só a supremacia deles. Decretando crise energética, climática como a prioridade número 1 no mundo hoje, como o próprio Obama endossou. Para ele, a questão climática é a mais premente e emergencial de todas. No mundo que tem China, A gente só tem um planeta, Rússia, né, cara? Irã, Coreia do Norte e ISIS. A gente só tem um planeta, cara. Se a gente não cuidar desse aqui, nós vamos pra onde? E faz diferença. É um nível de burrice e estupidez humana que é difícil aceitar, porque assim, a gente só tem esse planeta, não tem mais pra onde ir. Então não faz diferença a gente se preocupar com China, ou Rússia, ou Irã, etc., se a gente não cuidar do planeta primeiro. É simples, cara. Acho que uma criança consegue entender esse conceito de prioridade, né? E a ameaça do terrorismo islâmico. Fora a inflação, dívida de 30 trilhões de dólares. O terrorismo islâmico, né, cara? Meu Deus do céu, cara, é 2022. Larga esse osso, cara. Larga. Deu já dessa história. Welfare state decadente. Welfare state dos Estados Unidos. Esses caras, eles usam muito. É muito crack fora da quantidade saudável, porque welfare state nos Estados Unidos. Tudo aquilo que a gente sabe. Crise moral, valores. Nunca teve tanto divórcio, nunca teve tanto casamento, filho nascido fora de casamento, out of wedlock. É literalmente isso aqui, ó. O cara tirando argumento da bunda, sem dados, sem nada. Nunca teve tanto divórcio, nunca teve tantos filhos fora do casamento e jogando. É um chimpanzé jogando cocô nas pessoas, porque assim, dados, meu amigo, dados, não precisa, porque não precisa. Nunca teve tanta droga, tanto suicídio, tanto consumo de agressivo e ódio são certos, pelo visto. Que coisa está feliz e ligado. A libertinagem, a licenciosidade deu muito certo. Por isso que temos as gerações mais problemáticas e depressivas do mundo. Correlação, casualidade, 2 conceitos básicos de estatística, Constantino. Meu Deus. Eu estava conversando com um amigo meu no Brasil como é fácil falar qualquer coisa sobre China. Porque é basicamente isso aí. Começa a jogar conceito e começa a falar umas paradas nada a ver, e aí, pô, revolução sexual, e aí transexual, e não tem. E tem muito aborto, e tem muita gente usando droga, e tem muito antidepressivo. E aí mexe com os sentimentos e os medos das pessoas. E as pessoas começam a ligar alguns fatos que acontecem na vida dela a ponto de, realmente, isso aí faz sentido, é verdade, o que ele está falando faz sentido, porque minha tia tem depressão, porque eu tenho uma prima que é mãe solteira, porque isso, aquilo, tal, não sei o que. Mas não quer dizer que, estatisticamente, para a população inteira isso seja verdade. Mas eles jogam com medo e aí joga essa montoeira de informação uma atrás da outra para não dar tempo da pessoa pensar e justamente para trazer para esse lado pessoal de, pois é, aconteceu comigo, então provavelmente é verdade. Da história. Tem método aqui. Tem algumas coisas que não são planejadas e tem outras que foram pensadas e estão acontecendo de acordo. É só ler o que pensaram esses caras na década de 60. Que caras? Então, assim, a Disney já é totalmente subserviente à China. A Disney é totalmente subserviente à China. Filme da Viúva Negra não passou aqui. Do Thor não vai passar. Do Doutor Estranho não passou. Qual foi o último? Do Buzz Lightyear não passou. Por quê? Porque justamente esses filmes, coincidentemente todos eles, acho que o da Viúva Negra não tinha, talvez já tinha estourado a cota. Mas Buzz Lightyear, Thor e Doutor Destino, todos eles têm alguma coisa conectada ao movimento LGBTQIA+. O governo chinês, ele raramente se pronuncia a respeito dos motivos, né? Na verdade, o Doutor Destino ele foi cortado da China por outro motivo, porque tinha uma menção da Epoch Times, que é um jornal de ultradireita religioso aqui da China, que não opera na China, mas opera, obviamente, nos Estados Unidos, com o dinheiro do pagador de imposto americano. E aí esses filmes, eles não passaram aqui, todos eles tinham alguma coisa
que mostrava e que simbolizava LGBTQIA+. Então, as pessoas acreditam que ainda a China é um país muito conservador. Isso está totalmente de contra a China, a Disney é subversivente. Assim. Se fosse, esses filmes passariam aqui. O MS é um puxadinho da China. Então, assim não ter medo da China, ainda mais levando em consideração o contexto, que foi o enfraquecimento do xerife do mundo livre. Quando o xerife é frouxo, os marginais ficam mais abusados. Mano, não consegue entender que ninguém mais quer esse xerife. Só os lambisaco mesmo. Canadá, Austrália, Europa, os países brancos. Só isso. Porque, no fim, eles querem para ganhar dinheiro. Só por isso. E porque é um bando de supremacista branco. O problema, Constantino, é que tu acha que tu é branco, quando, na verdade, tu é um branco latino imigrante nos Estados Unidos. Nunca vai ser que nem eles. Nunca. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E tu acha que tu é melhor que o resto, né, cara? Porque tem valores morais cristãos, judaicos e sei lá. Os inimigos da liberdade ficam mais ousados. Que inimigos da liberdade, cara? Hoje. Então tem dois modelos em confronto, em conflito, né? Um modelo está totalmente decadente, é o melhor que temos a oferecer. É o melhor para quem, né? Para os 500 mil iraquianos que morreram na invasão do Iraque? Democracias representativas, liberais, Estado de Direito, garantias individuais. Vendo que nos Estados Unidos as pessoas não votam para presidente, né? Tem que lembrar bem disso, que é o brasileiro ele gosta muito, esse pessoal, né, do monarca, etc., de citar o governo americano e os Estados Unidos como exemplo, mas as pessoas lá elas não votam para presidente, elas votam para delegados, delegado é que vota para presidente. É indireto como é aqui na China. As pessoas elas votam em outros níveis, esses níveis vão voltando para cima até que eles elegem o presidente. Mas eles sempre esquecem desse detalhe porque é conveniente. Aquilo tudo. Só que está decadente. Hoje está vivendo uma ameaça da ditadura woke, uma crise de valores. Ditadura o quê? UOL? UOL ainda existe? Econômica, fruto disso, da mentalidade, do welfare state, do coletivismo. E do outro lado tem um imperialismo totalitário querendo avançar cada vez mais para dominar o mundo. E cuja resistência tem que vir desse Ocidente fragilizado. Então, assim, como é que não dá para ficar com medo de um cenário desse? Só alguém muito, muito alienado para não ter medo do quadro em que vivemos. Alienado a gente já viu que tu é, né, cara? Porque para se achar no mesmo nível de ocidental dos Estados Unidos e Europa, tem que ser muito alienado. Tem que ser muito alienado, ainda mais morando nos Estados Unidos. E é como eu falei, ele quer diminuir, né, a pessoa que é responsável pelo comando nuclear dos Estados Unidos por ser trans, mas eu duvido que esse cara aguenta 5 segundos de porrada com essa trans. Eu duvido, porque eu vou chutar que ela deve ser militar ou alguma coisa nesse sentido. Então, o Constantino, com essa cara de piá de prédio criado pela avó, assim, é macho até a página 2, né? Até abrir a capa do livro, passar para a segunda página ali antes da introdução. Porque eu duvido que aguenta 5 segundos de porrada com qualquer um. É macho só da internet.